Salve os 68 anos de trabalho do irmão Paiva Neto na seara da boa vontade de Deus. Nosso coração se encheu de felicidade com a sua palavra renovadora no Congresso Jovem, onde juntos bradamos. Qual é o lema desse congresso? Querer fazer, mas fazer certo. Querer fazer, isso é importante. Fazer, mas fazer certo. Então, firmados nesse compromisso, nossa campanha prossegue para a sua fase final. Nossa meta agora é arrecadarmos R$ 4.800. Contamos com todos os legionários da boa vontade. Salve José de Paiva Neto, amigo dos amigos de Jesus! Atenção, você de São José dos Campos e região, para a programação deste final de semana na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. No sábado, reunião da comunhão com Deus às 16 horas. E no domingo, reunião pelo fortalecimento da família às 9h45 da manhã. Com transmissão ao vivo pelo YouTube. Acesse Religião de Deus SJC. Presencialmente na Avenida Rui Barbosa, 338, no centro da cidade. A religião
terceiro milênio, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. é toda a ciência, É toda a filosofia é toda a política, e toda a moral. é todo o progresso humano, Unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais, o amor universal na apoteose ao Criador onipotente onisciente, e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarucho, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Famílias do céu e da terra, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, aqui da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus, o nosso Mestre. Mais uma vez agradeço a presença de todos, quem está aqui ao vivo nesse momento. A você que está assistindo essa gravação depois, o nosso muito obrigado. E como sempre fazemos, e quem nos ensina é esta religião que nos abraça, a nossa religião, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ela nos ensina que antes de qualquer atividade devemos sempre elevar os nossos pensamentos a Deus e fazer a nossa oração. E é o que vamos fazer neste momento. Convido a você também a fazer o mesmo. Se quiser, feche seus olhos, eleve ainda mais os seus pensamentos e faça o seu pedido a Deus, a Jesus, abra o teu coração. E se você que me acompanha, né, aqui nesse momento não acredita em Deus, não se sinta excluído desse momento. Pense nos seus melhores valores, nos seus melhores sentimentos. Se não acredita na oração, então medite. Orar e meditar são semelhantes, trazem os mesmos efeitos para o indivíduo. Então, fique à vontade, você também, meu irmão, minha irmã, se quiser não orar, mas meditar. Estamos juntos nesta vibração de boas energias. Então, vamos fazer o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração. E logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, nós vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Vamos orar? Vamos falar com Deus.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo de hoje. Tudo bem com vocês, minha gente? Desculpa aí a voz de marreco. A gripinha tá saltando aqui a gente aqui em casa. Começou com a Alice, passou para a Miriam, veio para mim, voltou para a Alice. Tá aqui nessa boa desse bom revezamento que a Miriam está até lembrando. E aí, com vocês, tudo bem? Como vai? Irmã Olívia, lá em Taubaté, irmã Maria Nazaré também, pessoal lá de Jundiaí, os nossos, né, lá em Aguaí também, tudo bem com vocês? Como é que tá o tempinho aí? Mais ou menos? Estão resfriados também ou não? E tá aqui, com essa vozinha aqui meio meio de pato. Muito bem, gente. Faz uma semaninha, né, que a gente não se encontra. Agradeço aí a compreensão de todos e de todas, né? Mas estamos aqui para dar continuidade aqui nos nossos estudos aqui em casa, né? Eu, juntamente com a Miriam, com a Alice, e junto com vocês que fazem parte aí da nossa família, tá? Vamos lá, então. Estamos estudando as Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus. São 3 volumes. Estamos no primeiro volume, que é esse volume aqui da capa azul, né? Estamos bem no comecinho ainda, né? Agora na página 52, dentro do capítulo Quanto à Natureza do Sofrimento Humano. E vamos aqui ao subtítulo Orar igual a meditar. Inclusive, a gente, na abertura aqui, falei um pouquinho sobre oração e meditação, que se assemelham mesmo, tá, gente? Não é aqui, assim, uma retórica. Simplesmente, orar e meditar se assemelham.
Então, por isso que a gente não exclui ninguém aqui do nosso estudo, mesmo a pessoa que se considera ateia. Ela não está desligada aqui desses ensinamentos, porque o ateu, né, aquele que se considera ateu, pode muito bem fazer coisas boas, assim como o religioso. E assim como o religioso também pode fazer coisas ruins. Não é a placa, né, gente? Não é o título que nos salva, não é o fator acreditar, mas é aquilo que a gente faz com essa crença. Eu posso dizer, eu acredito em Deus, mas se eu não sigo os ensinamentos dele, isso não vai mudar muita coisa. O ateu pode dizer, eu não acredito em Deus, mas ele faz o bem, ele ajuda a quem ele pode ajudar. Ele cultiva pensamentos bons, sentimentos bons. Ora, é tudo aquilo que Deus também pede de nós. Então, ninguém se sinta aí excluído, tá? Então, vamos lá? Aqui no meu livro é a página 52, tá bom? Se no seu aí for diferente, procure aí no índice, tá? Orar igual meditar. É indispensável, portanto, orar e vigiar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mormente nas ocasiões de crise, qualquer que seja o local ou o instante. A dor não aguarda a oportunidade para bater a porta do nosso coração. E é verdade, né, gente? A dor não marca horário com a gente. Ela não diz assim, olha, tal dia, tal horário, estarei aí fielmente contigo. Ela acontece. Quantas dores carregamos muitas vezes? Quantas frustrações carregamos, né, acontece na nossa vida, que geram dor, que geram desconforto em nós. E aí, é claro, a gente não está falando da dor material tão somente, mas a dor de muitas coisas, né? A dor ali do coração, a dor de não ser compreendido, a dor de você lutar por sua família e não ver os resultados. Essas são as dores que o ser humano carrega, né? E aí, a oração e a meditação nos ajuda a vencer esse desafio. Então, vamos lá? Continuando aqui. E a prece não é somente útil nos transes dramáticos da vida, mas essencial também na hora de buscar as soluções para os desafios de ordem filosófica, política, econômica, científica, religiosa, artística, esportiva, pública, doméstica e etc. Orar e meditar têm a exata correspondência. Ser humilde perante a verdade é conduta imprescindível. Assim pensava o notável professor e missionário metodista Eli Stanley Jones, 1884-1973, que permaneceu largo período de sua vida na Índia e visitou várias vezes nosso país. Palavras desse nobre irmão. A humildade é a essência da criação divina. A primeira providência para o encontro com Deus é liquidar o orgulho. Quando a pretensão termina, o poder tem início. Continua aqui o autor. Convém, igualmente, recordar esta advertência de Confúcio, 551, 479 a.C. Pague a bondade com a bondade e o mal com a justiça. É oportuno, porém, destacar que o mestre Mêncio, 372, 289 a.C., não falava de revanche, mas de justiça. E aí agora, irmão Paiva, ele traz justamente a prece, né, o poder da oração, a prece do Pai Nosso. A gente então vai ler aqui mais esse trechinho, depois a gente faz aqui os nossos comentários, tá bom? Pai Nosso, a oração ecumênica de Jesus. A vocês, prezados leitores, pois dedicamos a admirável rogativa que Jesus nos legou,
como um convite à reflexão nos momentos de angústia. Nunca é demais elevar o pensamento e o coração ao Altíssimo. A prece que o Cristo ensinou, clara, concisa e prática, é perfeita para todos os instantes da vida, na alegria ou na tristeza, principalmente agora, no mundo em que tudo acontece com velocidade espantosa. Todos podem rezar o Pai Nosso. Ele não se encontra adstrito a crença alguma, por ser uma oração universal, consoante o abrangente espírito de caridade do Cristo ecumênico divino estadista. Qualquer pessoa, até mesmo ateia, por que não, pode proferir suas palavras sem se sentir constrangida. É o filho que se dirige ao Pai, ou é o ser humano a dialogar com a sua elevada condição de criatura vivente. Trata-se da prece ecumênica por excelência. Pai nosso, ou diria o irmão ateu, ó minha consciência que paira na altitude do meu mais exalçado ideal, que estais no céu, em toda parte ao mesmo tempo. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade. E humildemente dizemos, jamais a nossa vontade, porque ainda estamos aprendendo a tê-la com toda a correção. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Além daquele que sustenta o corpo, necessitamos do transubstancial, a comida que não perece, o alimento para que o espírito não esmoreça. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Evangelho do Cristo, conforme relatou Marcos, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, e servi-lo não é sacrifício, é privilégio. Deus está presente, viva Jesus. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos nós, assim seja. E a irmã Paiva finaliza aqui com essa frase, né? Não há maior sofrimento do que a ausência de amor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos aqui mais um trecho, né? Quanto à natureza do sofrimento humano. E o irmão Paiva justamente finaliza com uma das ações que todos nós podemos fazer. Eu estava pensando aqui em casa, meditando um pouquinho sobre o que nós iríamos estudar, e aí eu me lembrei de um seguinte, aí eu quero que vocês me ajudem aí a responder essa pergunta, tá bom? Por um acaso, da casa de vocês aí, seja em Aguaí, seja em Taubaté, seja lá em Jundiaí, ou da cidade de onde você está acompanhando a gente aí, né? Aqui ao vivo ou gravado. Chega um boleto assim mensal na casa de vocês, assim, dizendo assim mais ou menos, olha, a cota de oração desse mês excedeu. Você não pode fazer mais orações. Você atingiu o nível máximo de oração. Você não pode mais fazer oração. Chega esse boleto aí da casa de vocês, gente? Hã? Um boletim assim falando, ó, não pode, né? Excedeu aí a quantidade de oração. Chega um aviso aí no seu apartamento, da sua casa. Não chega, né? Não chega. Não chega nada disso. Por que eu estou fazendo essa reflexão aqui primeira com vocês? Porque ainda a gente, não estou só me referindo a nós aqui aqui na live, ou nós aqui que estamos, para quem está assistindo a gravação depois, mas como humanidade, a gente ainda não aprendeu a usufruir o poder da oração.
ela é ilimitada para todos nós. Ilimitada. Não tem assim, olha, você pode fazer 10 orações por dia. Você pode fazer de hora em hora apenas 2 orações. Não. A oração é ilimitada. Você pode a todo momento estar nessa condição. Mas a gente faz isso? Vamos ser sinceros com a gente mesmo? Fazer um exame de consciência? Será que a gente leva a oração dessa maneira? Talvez a gente consiga um pouco mais, penso eu, e aí estou me colocando aqui no exemplo, tá? Não estou aqui apontando dedos, tá, gente? É uma reflexão interna. Não vou pedir aqui para ninguém responder alguma coisa nesse sentido. Mas talvez a gente ore mais quando a gente está na igreja, que aí a gente está ali no ambiente propício e nos ajuda. Mas no dia a dia, a gente está realmente nessa condição de oração e vigilância? Tirando aqueles momentos em que a gente, né, quando acorda, antes das refeições, na hora de dormir, quantas vezes a gente está ligado em oração? Tirando esses momentos. Se a gente parar para pensar, quase nunca, né? Eu que falo por mim mesmo, tá, gente? Me coloco aqui como exemplo. A gente esquece disso. Mas a oração não é cobrada da gente. A oração ela não é solicitada para que a gente utilize as melhores palavras, as palavras mais bonitas, e não, ele simplesmente está a nosso dispor. É uma oração, né? É a ligação com Deus, e a gente não consegue fazer isso. Da mesma maneira, né, a gente faz essa reflexão para aqueles que não acreditam em Deus e tudo mais, como a gente já comentou. A mesma coisa na questão da meditação. Quantas vezes a gente realmente está conservando em nós pensamentos purificados, né? Sentimentos purificados? O fato de nós não estarmos conectados em oração é um dos motivos de termos de enfrentar tanto sofrimento. Por quê, gente? Não há espaço que fique vago, que fique vazio. O coração, a mente, quando encontra espaços vagos, se a gente não preenche com a oração, com a meditação, com a nossa vigilância, ou seja, com o nosso trabalho, esses espaços não ficam vazios. Eles são preenchidos. Com o quê? Com sofrimento, com coisas que nos levam a muitas vezes a vibrações muito complicadas, muito difíceis. É isso. Por isso que Jesus falou a todo instante: orai e vigiai, orai e vigiai. Ou seja, prestai atenção na qualidade dos seus pensamentos, prestai atenção na qualidade das suas palavras. Estamos falando aqui com gente madura, que tem pensamento crítico. Não é que a gente tem que ficar o dia inteiro de olho fechado orando. É impossível nesse sentido, no mundo que vivemos. Mas a nossa conexão, muitas vezes, é perdida, porque a gente tem tantos afazeres, tem tanta coisa que a gente quer dar conta da nossa vida e a gente esquece disso. Por isso que eu fiz essa pergunta boba, se chega alguma cobrança falando de oração para nós. Não chega, mas a gente também não aproveita. Então, pensando nisso hoje, e no trecho aqui que o irmão Paiva trouxe para nós, penso eu que a gente precisa cada vez mais reforçar isso. Aí, irmão fala, mas por onde eu posso começar? Se você acompanha, por exemplo, a nossa comunicação 100% Jesus, já sabe que pelo menos de hora em hora tem uma prece. Se você está conectado ali, seja pela TV, seja pelo rádio, seja pela internet, não importa. De hora em hora, alguma oração é veiculada para justamente lembrar a gente dessa conexão. Não estou dizendo, pessoal, que é fácil, tá? O Rafael está dizendo isso porque é fácil. Não, para mim, e creio que para vocês, é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante. Porque se a oração não fosse importante, gente,
Jesus não teria ensinado a gente a orar. Se a oração não fosse um caminho que eleva o espírito, que eleva o ser humano, ele não teria nos ensinado a orar. Ele só orava para ele mesmo. Mas ele nos ensinou a orar. Aí eu me lembro da época de Soldadinhos de Deus, quando eu falava da prece do Pai Nosso. A irmã do Celi vai lembrar aí, né? O Danilo, né? Falando assim, eu vou contar quantos segundos demora para fazer a prece do Pai Nosso. Ele contou, na época, do jeito dele lá, não sei qual foi o método, mas enfim, ele contou e disse que em 47 segundos, acho que era esse número que ele dava, né? 47, 45 segundos, não lembro. Você faz a oração do Pai Nosso. Ou seja, gente, em menos de 1 minuto, na oração do Pai Nosso, a gente pede tudo. Inclusive, como estamos estudando os volumes, né, das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, estamos no primeiro agora. Lá no terceiro volume, o irmão Paiva vai trazer a decodificação do Pai Nosso. Ele vai pegar linha por linha e vai decodificar o que está realmente naquelas linhas de ensinamentos que Jesus trouxe. Quando Jesus trouxe a prece do Pai Nosso, gente, ele não trouxe de forma aleatória. Cada frase ali, cada palavra tem um amplo significado. A prece do Pai Nosso, gente, fala de perdão, fala de trabalho, fala de conexão, fala de caridade, fala de muita coisa. Então, já fica aí um pequeno spoiler. Estamos no primeiro volume, então vamos passar pelo segundo. Quando chegarmos lá no terceiro volume, teremos a oportunidade de estudarmos a decodificação do Pai Nosso. É fantástico esse estudo. Vocês já prestaram atenção no que é dito da prece do Pai Nosso, gente? Primeiro de tudo, quando Jesus nos ensinou a prece do Pai Nosso, prestem bem atenção, foi a primeira vez que ele se refere a Deus como Pai de todos nós. Olha o sentido de família, muito forte. Ele diz, Pai Nosso, não é Pai meu, Pai daqueles, Pai disso, Pai daquilo, Pai dos cristãos, Pai dos católicos, Pai dos legionários. Não, ele disse Pai Nosso. E ele, Jesus, olha que coisa interessante. E ele, Jesus, nessa oração, se coloca como irmão nosso, porque ele diz Pai Nosso, ele tá se incluindo nessa fala. Pai Nosso, que estais no céu. Mas não o céu infinito, não o céu longínquo. O céu de tudo que vem do céu, principalmente para aquele povo daquela época, né? Tudo que vinha do céu era bênçãos, a chuva era bênção, a luz do sol era uma bênção. Então, a bondade, né? Pai Nosso que estais no céu. Aí depois o que a gente fala? Santificado seja o vosso nome. Você sabe o que é santificar o nome de alguém? E não estamos santificando o nome de uma pessoa, estamos santificando o nome do próprio Deus. Santificado seja o vosso nome. Depois o que a gente pede? Venha a nós o vosso reino. Olha aí a gente aplicando, Jesus já ensinando a fórmula urgentíssima, que ele depois, posteriormente, ia nos revelar com mais clareza ainda. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade. Mais uma grande lição. Por que Jesus colocou que seja feita a vontade de Deus, gente? Porque nós ainda somos muitas vezes crianças espirituais. Ainda a gente teima com muita coisa. Então, que se for fazer alguma vontade, que seja feita a vontade de Deus. Então, irmão Rafael, quer dizer que não existe, então, livre-arbítrio, se é feita a vontade dele. Mas a partir do momento, meu irmão, minha irmã, que nós estamos na vibração do bem, nós vamos fazer aquilo que ele pede, então vai ser feita a vontade dele. Porque tudo que está fora disso está contra a lei do próprio Deus. É a liberdade que muitos acham que é um aprisionamento, mas não.
é a liberdade de um espírito esclarecido. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, essa lei, ela está tanto para os seres da terra, quanto os seres dos mundos, dos muitos mundos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha ele falando do fruto do nosso trabalho. Muita gente pensa que Jesus ficava apenas, né, na questão ali dos sentimentos. Não, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Precisamos desse pão. Mas para termos este pão material e principalmente o espiritual, a gente precisa cumprir essas outras obrigações que a própria prece vai trazendo para nós. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí vem, perdoai as nossas ofensas, legal, na medida em que nós perdoarmos as ofensas dos outros. Isso aí é complicado, hein, gente? É uma lei de reciprocidade, de eu faço para eu receber. Se eu não faço, eu não recebo. Isso convoca nós, como o próprio trecho nos trouxe aí, convoca a todos nós a termos postura de humildade. Perdoai as nossas dívidas na mesma medida em que eu perdoo. Então, se eu perdoo pouco, pouco serei perdoado. Se eu perdoo muito, muito também serei perdoado. Mas aí a gente se coloca sempre assim, né? Mas é o outro que precisa fazer mais. Será? Talvez nessa reencarnação a gente até pode dizer isso, mas em outras reencarnações. Será que também conquistamos essa altivez, essa postura elevada? Por isso que Jesus falou, perdoai as vossas dívidas, na mesma medida em que você perdoa. E não nos deixeis cair em tentação. Olha aí, mais uma vez, mostrando para nós que estarmos conectados através da oração não nos deixa levar para outros caminhos. Nossa, irmão Rafael, mas toda hora eu tenho que ficar prestando atenção nos meus pensamentos, eu tenho que ficar ali vigiando. Meu irmão, minha irmã, tudo que nós fazemos aqui, até os atos mecânicos, nós fazemos prestando atenção. Você que aí que cuida das panelas, por exemplo, né? Eu faço há muitos anos. Tudo bem. Mas você está prestando atenção ali. Aqui eu já coloquei o tempero, ali falta alguns minutos para terminar o cozimento, o forno tem que desligar daqui. Você está prestando atenção, não está? Por quê? Se você deixar de prestar atenção, a comida pode queimar, o cozimento pode passar, enfim. Você está prestando atenção. Se você está lavando uma louça, gente, é um ato mecânico, mas você não tem que prestar atenção. Se você vai lavar algo afiado, você tem que prestar atenção, senão você pode se machucar. Ou então, um outro exemplo, né? Para quem dirige. Eu dirijo há anos. Tudo bem, mas você tem que prestar atenção, não tem? Você não presta atenção na faixa de pedestre, nos sinais ali do trânsito, no próprio trânsito em si. Então, se a gente faz isso nas coisas materiais, por que não nas coisas espirituais? Por que não? Quando entendermos que o nosso pensamento está indo para outro lado, a gente já não corrigir essa rota. Porque muitas vezes a gente deixa cair em tentação. Seu irmão Rafael, mas será que isso é grave? Olha o que a humanidade tem feito. A violência que está aí de forma que nos sabe, que causa até espanto muitas vezes, ela não é causada por um coração que está na bondade. É alguém que em algum momento, em alguma medida, se deixou cair em tentação. Então, veja, né? Tudo começa com a gente, né? A mudança começa com a gente. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Claro, então eu só fiz aqui
uma pequena análise da minha visão do que a gente entende da prece, e é claro que quando chegarmos lá na decodificação do Pai Nosso, a gente vai ter muito mais ensinamentos nesse sentido, mas vocês perceberam que em 47 segundos que a gente faz a prece do Pai Nosso, olha o tanto de coisa que a gente fala. Olha quanta coisa, a gente não está fazendo uma prece de engrandecimento ao coração de Jesus. Toda vez que fazemos a prece do Pai Nosso, estamos nos comprometendo a santificar o nome de Deus, a perdoar, a não cair em tentação, olha, né? Uma série de coisas que a gente muitas vezes faz ali sem pensar. Então, por isso que o autor aqui deixa bem claro, né, que quanto à natureza do sofrimento humano, ela tem que uma das peças, né, uma das maneiras de justamente a gente entender o nosso sofrimento e sublimá-la é justamente estarmos em contato com a oração. Muito bem, vou já franquear aqui a palavra aqui para todos, para quem quiser trazer seus comentários, para a gente agradecer aqui, enriquecer o nosso encontro. Vamos lá, Mona, seja bem-vinda, Deus está presente. Fique à vontade aí para trazer os seus comentários. Hoje já não está podendo falar, tá boca e está tossindo ainda. Ei, Laia. Então, tá fazendo de boneca aí. Não consigo nem falar direito. Tá bom. Vamos lá então, irmã Lucila. Então, fale aí por todos aí. Tá bom. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Olha só que maravilha que é, né, esse estudo que nós estamos fazendo aqui das Sagradas Diretrizes, especialmente esse de hoje, né, quando fala da importância do orar, do meditar, né, e o meu pai traz aqui para nós palavras, né, de outros irmãos mostrando o quanto é importante a gente ter esse conhecimento do valor da oração, do poder da oração, como você mesmo já citou aí, e a gente usa tão pouco ainda, né, desse poder, desse conhecimento. E o que Jesus quis passar para nós, quando ele ensinou a prece do Pai Nosso, é justamente isso, é mostrar para nós, né, que existe uma maneira da gente chegar até o coração de Deus, que é o nosso Pai. Então, ele está dizendo, como ele inicia a prece, Pai Nosso, ou seja, o que ele não pode fazer por nós, se ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Assim como nós, né, quando pais, queremos fazer o melhor para os nossos filhos, Deus, que é amor, né, e é esse amor que não tem nem comparação com nada humano, porque é um amor divino, sendo esse nosso Pai, é claro que ele vai nos conceder, né, o nosso pedido, mas desde que seja um pedido justo, né, desde que seja um pedido para que nos ajude e para nos ajudar também aos nossos semelhantes. E todos nós, né, que estamos aqui nessa reunião, aqueles que estarão ouvindo, todos nós temos testemunhos maravilhosos do poder da oração, né, do que a oração já fez na nossa vida. Então, quando Jesus traz, quando os discípulos pedem para ele ensinar a orar, e ele traz a prece do Pai Nosso, ele está dizendo a nós, né, que a forma de nós chegarmos ao nosso Pai, para que ele possa nos ajudar, é através da oração. E olha que maravilha, né? Quando o irmão Paiva traz aqui, gente, é um espírito mesmo, né, de um conhecimento, porque, vejam só, ele inclui até mesmo os nossos irmãos que se consideram ateus, né? Até eles podem orar, até eles podem fazer, né, essa oração, mesmo dizendo que eles não acreditam em Deus. Mas, como o irmão Paiva está dizendo aqui,
eles acreditam nos melhores sentimentos, na bondade, no amor, então você pode orar, você pode fazer essa prece. E, como você disse, né, quando a gente estudar a decodificação, nós vamos ver o valor de cada frase que está na prece do Pai Nosso. Por isso que quando a gente vai orar a prece do Pai Nosso, ela não pode ser uma oração mecânica, né? Onde a gente só fala as palavras, mas o pensamento está em outro lugar. Eu lembro bem de uma vez que foi apresentada na Comunhão com Deus, que foi até você e o Gabriel que fez, né? Aquele teatrinho onde, quando ele começa a rezar e Deus começa a responder, né? E é exatamente isso. Às vezes a gente começa a orar, Deus está respondendo, mas a gente não está ouvindo, né? Então, o orar, falar com Deus, a gente fala com Ele para Ele nos ouvir, mas a gente também precisa ouvi-lo. Então, a cada frase aqui do Pai Nosso, é como você disse, olha só, a gente está fazendo um pedido, mas a gente também faz uma afirmação, né? Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade. Mas quando se faz a vontade de Deus e ela não é aquilo que a gente queria, aí a gente, às vezes, não aceita, né? Então, a gente precisa mesmo ter esse conhecimento para quando a gente orar, a gente ter consciência de tudo aquilo que a gente está falando e de tudo aquilo que a gente também está afirmando para Deus. É isso aí, né? Mas, nossa, irmão Rafael, então, né, ou então, né, irmã Luceli, nossa, então, toda vez que eu fazer a prece do Pai Nosso é para eu me sentir condenado, então, porque eu estou falando, não, é justamente um esclarecimento, é para você falar assim, nossa, olha o que Jesus me deixou. Deixou uma prece em que eu lembro e relembro dos meus compromissos, da minha vontade, do que eu tenho que fazer, né, para todos, né? Até o irmão Paiva chama, né, da prece do Pai Nosso como uma carta magna, é a lei suprema, né? É tudo o que precisamos está lá, e aí ele vai fazer conexão até com o Sermão da Montanha de Jesus, que vem ressaltar os valores do ser humano, a conexão direta e indireta com o novo mandamento de Jesus também. Então, veja, é uma oração. Gente, prestem atenção, né? É a única oração que Jesus ensinou. Ele não ensinou mais nenhuma. Foi a única oração que ele ensinou. E se Jesus falou, está falado, gente. Se ele ensinou essa oração, quer dizer que as outras orações, irmão Rafael, não, todas, creio eu, tá? Aí é um pensamento meu, mas as outras orações, todas elas derivam da prece do Pai Nosso, que são magistrais também, né? A prece de Cáritas, prece de São Francisco de Assis, né? A própria prece da vigilância espiritual, enfim, né? São inúmeras orações. A prece dos 3 eremitas, né? Uma história bonita também que a gente vai ver no 3º volume desse compêndio sagrado, né? Alguém lembra da oração deles? Nós somos 3, vós sois 3, tende piedade de nós. Era a oração deles. E aí, né, a gente vai ver ali, quando chegar nesse momento, os milagres que eles faziam. Então, não é que as outras orações pedem, não é isso, mas a prece do Pai Nosso foi a única oração que Jesus nos ensinou. Então, é um ensinamento valiosíssimo, valiosíssimo. Uma reflexão aqui com vocês, antes de passar aqui a palavra para a irmã Maria Nazaré. Já vai se preparando, hein, irmã Maria, se ela quiser comentar. Mas, gente, veja só. Quando a gente está passando por algum problema, por algum desafio, seja no campo pessoal, seja no campo profissional, seja no campo familiar, a gente muitas vezes não procura aquele ou aquela mais experiente
para nos ajudar a sair daquela situação. Por que a gente faz isso? Via de regra, geralmente a pessoa que tem mais experiência já passou também pelo mesmo processo que eventualmente estamos passando, de forma semelhante, e aí essa pessoa já consegue nos dar o caminho das pedras, para que a gente possa resolver. Então a gente, via de regra, novamente, geralmente tem muito apreço por esses ensinamentos de pessoas que já viveram situações que hoje estamos vivendo. Ponto. Nós entendemos, e já comentamos aqui, a religião de Deus nos ensina isso, que antes que houvesse mundo, que antes que houvesse esse planeta no qual, nesse momento, estamos reencarnados, Jesus já existia. Comprovação disso, novamente, lá no primeiro capítulo, dos primeiros versículos do Evangelho do Cristo, segundo João, né, João evangelista aí no caso, deixa bem claro isso, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, nada do que se fez foi feito sem ele, Cristo Jesus. Então, antes que houvesse esse mundo, ele já estava aqui. Então, se Jesus é este espírito antiquíssimo que tanta experiência tem, então se ele trouxe a prece do Pai Nosso é porque tem muita valia para nós. Veja, né, guardadas as infinitas proporções, é alguém muito experiente que sabe o que está dizendo, que sabe o que está falando. E se ele deixou a prece do Pai Nosso, é porque essa prece tem poder. Mas aí a gente faz ela, como a irmã Luceli comentou, muitas vezes de forma mecânica, de forma automática. Faz a prece, né? Às vezes até começa a fazer a prece, de repente esquece, né? Se perde nos pensamentos, né? Quem nunca, né, gente? Pai nosso que está aí do céu, nossa, amanhã tem que pagar boleto. Santificado seja o vosso nome. Será que botaram ração pro cachorro? Venha a nós o vosso reino. Nossa, tem que limpar o fogão, porque... E aí a gente vai misturando tudo. No final a gente nem sabe se terminou a prece ou não. E é a prece que Jesus nos ensinou. Então, que a gente se atente para esses detalhes que mudam realmente a nossa percepção da prece. Vocês podem ver que o irmão Paiva, tanto no rádio quanto na TV, ele sempre traz a prece do Pai Nosso. Sempre ele traz a prece do Pai Nosso. E ele mesmo diz, né? Sabe, nos momentos de dificuldade, sabe o que eu faço? Eu procuro orar, eu vou orar. E qual a prece que ele utiliza? Prece do Pai Nosso. Então, que a gente possa seguir aí esse exemplo que dá certo, né? Vamos lá, irmã Maria Nazaré, quer trazer seus comentários. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus está presente. Viva Jesus, irmão. Nós temos que estar sempre assim preparados para as orações. E o Pai Nosso, sabemos de cor, né? Nossa primeira oração que nós fazemos, né? Vai agradecer a Jesus. Nós vamos primeiro o quê? Vamos fazer o Pai Nosso, que é a oração que ele nos ensina. Então, sempre nós estamos ligados no Pai Nosso. Às vezes você procura fazer a oração que eu vou fazer. Pega o livro e acaba fazendo a oração do Pai Nosso, porque é uma oração a principal, né? A oração que está aí sempre despertando tudo que nós precisamos, está ali no Pai Nosso. Então, nós temos que sempre podemos fazer outra oração, mas a oração é o Pai Nosso, não esquecer. Sempre ligada no Pai Nosso. É o nosso Pai, o nosso irmãos. Estamos aí, né, indo agradecendo ao mesmo. Muito bem, minha irmã. É isso aí, sempre agradecendo, né? Sempre o sentimento de gratidão. É isso aí, né? A prece do Pai Nosso nos traz isso, né? Sentimento de gratidão, né? Muito bem, irmã Maria Nazaré. Mulher que tem fé, mora em Taubaté. Tudo isso rimou e é verdade.
Muito obrigado, viu, irmã Maria, pelo carinho de sempre. Agradeço, Tá? eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Vamos lá para Jundiaí falar com o nosso casal nota 10, a irmã Deise, o irmão Rafael, a Maria Isabel, que também está chegando por aí, com as bênçãos de Deus. Meus amigos, se quiserem comentar aí, trazer o destaque de vocês, fiquem à vontade. E aí a gente já parte aqui para os recadinhos e para a conclusão da nossa reunião. Sejam bem-vindos, Deus está presente. Ô, Rafa, viva Jesus! Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Você falando sobre a prece, eu refleti, né, quando fazemos a prece sempre pedindo algo, né, ou agradecendo por algo, né, mas sempre quase pedindo, né? E uma coisa que chama atenção que na prece fala, seja feita a vossa vontade, né? E muitas vezes pedimos algo que não vai às vezes fazer bem pra gente, mas a gente acaba pedindo, né? E ainda bem que na prece já fala, seja feita a vossa vontade, né? A vontade dele, não a nossa, né? Porque acho que a maioria das vezes estaria errada. É verdade, meu amigo, é verdade. O irmão Rafael aí citou, o irmão Rafael Doni, né? Citou uma coisa interessante na prece, por exemplo, né? A prece e os seus efeitos e como a gente faz os nossos pedidos, né? Às vezes, né, irmão Rafael, a gente pede algo que a gente nem está preparado para receber. E a gente quer pedir. E aí Deus, na sua paciência infinita, o que ele diz? Olha, será que, né? Que nem é um exemplo bobo, gente, mas assim, é que nem a Alice, minha filha, né? Vai completar 5 anos de idade. Ela chegar em mim, né, Xará, e falar assim: dá a chave do carro. É um pedido sincero, mas ela está preparada para dirigir um carro? Não. E se eu for um pai responsável e der a chave, pode ser que aconteça alguma coisa complicada, né? Mas aí o que a gente faz? Não, na hora certa, no momento certo, você vai receber. A oração, né, a prece do Pai Nosso diz isso. Por isso que a gente fala, olha, Deus, é melhor fazer a sua vontade, porque o Senhor sabe que nós precisamos. Qual pai que não sabe da vontade verdadeira do filho? Né? Qual pai, qual mãe, né, que não entende o que o filho, a filha precisa? Né? Para aqueles que já teve a experiência de criar filhos ou de cuidar de crianças, enfim, né? Porque a gente sempre lembra, né, que na religião divina todos são pais, todos são mães, né? Se não é de filhos, são de obras, de situações, enfim, né? Mas geralmente quando alguém que a gente conhece bem chega para a gente, né, a gente já fala assim, já sei o que vai pedir, mas eu vou deixar fazer o pedido para ver se está sincero, não é assim? Então, imagina Deus, né, irmão Rafael? Imagina Deus com a gente, né? Muito bem, obrigado aí, meu amigo. Um abraço aí para a irmã Deise, para todo mundo aí de Jundiaí, para Maria Isabel. A gente está ansioso aqui para logo vê-la, mas no momento certo. Ela vai estar aqui com a gente está aqui na oração aqui com todos vocês, tá bom? Muito bem, gente. Estamos caminhando aqui para a nossa conclusão. Quem quiser e puder aí abrir na câmera para a gente fazer a nossa foto. Mão livre, também se quiser comentar aí, minha irmã, só abre o microfone aí, fique à vontade, tá? Só a campanha da boa notícia aqui, gente. Compartilhar aqui com vocês um momento muito especial que aconteceu nesse sábado. Nós recebemos, olha aqui, gente, a visita lá da irmã Anália. Ela veio pela primeira vez aqui na igreja. Veio de moto, gente. Vocês acreditam nisso? Saiu de Taubaté de moto. Tava um frio sábado à noite aqui no Vale, né? Veio, participou da reunião da comunhão com Deus. Nossa, foi um dia muito, mas muito especial, né? Então, uma análise que hoje não pôde estar aqui com a gente, mas sempre está aqui acompanhando, né? Participando. Ela que encontrou a religião de Deus recentemente e já está, assim, abraçando esses ideais, né? Que a religião divina traz para todos nós. Então, tá aqui esse registro bonito, né? Esquecem o que tá aí, esse cara de terno, tá, gente? Ele tá meio feio aí. É só a outra parte. Rafa, Tá? não tem imagem nenhuma, Rafa. Acho que você esqueceu de compartilhar a tela. Beleza, eu não compartilhei, né? Não adiantou nada, né? Então, vamos fazer. Espera aí, então vamos descompartilhar e vamos compartilhar. Vamos ver se aparece agora.
Acho que agora foi, né? Pelo menos aqui para mim foi. Não tá não, Rafa. Aqui tá tudo branco. Ah, então é o Skype que tá demorando um pouquinho para carregar. Mas depois da gravação dá para ver. A foto bonita aqui da irmã Anália participando aqui com a gente e tal. Novamente, a gente agradece, irmã Anália. Sei que ela, quando não consegue participar aqui ao vivo, ela assiste as gravações nossas. Então, irmã Anália, muito obrigado pela confiança na religião de Deus, tá? Do Cristo, do Espírito Santo, que é a casa que abraçou seu coração e abraça a todos nós, tá bom? Lembrar vocês também, gente, rapidamente aqui, né? Estamos aí na segunda fase da nossa campanha em homenagem ao irmão Paiva Neto, né? Aos 68 anos de trabalho do irmão Paiva. Opa, fechou tudo aqui. Ixi, eu nem vou colocar que já deu chute aqui. Então, eu vou só falar aqui que fica mais fácil. Então, nós estamos na nossa segunda fase da nossa campanha, né? Em homenagem ao irmão Paiva. E a gente até anunciou na reunião da Comunhão com Deus aqui em São José dos Campos, nós já estamos já com mais de 50% da campanha já cumprida, tá, gente? Então, a gente agradece aí a todos que fizeram a sua colaboração. Quem quiser fazer, pode fazer, a campanha vai até o final do mês, né? Essa segunda fase. E quem já fez, pode fazer de novo. Até o seu Manuel brincou, né? Quem participa aqui conhece o seu Manuel, ele falou assim, e quem já fez, faz de novo. Então, a nossa meta nessa segunda fase da campanha, né, é arrecadarmos R$ 4.800. Por que esse valor tão específico? Porque na primeira fase da campanha nós arrecadamos R$ 2.000, né? Que foi aquela campanha tiro curtinho no final do mês de junho. Agora, no mês de julho, a gente quer completar com esses 4.800, por quê? 2.000 mais 4.800 vão dar 6.800. Então, referente aí aos 68 anos de trabalho aí do irmão Paiva, tá? Então, quem quiser fazer aí a sua colaboração, né, faça, a gente agradece de coração toda a ajuda, tá bom? E é isso, gente, vamos... Rafa, sim. A gente passou a foto da Maria Isabel para você conhecer ela. Ultrassom, né? Olha só, vamos ver, eu tô esfregando a mão aqui. Compartilha aí com a gente, então. Olha lá, gente. Meu Deus, parece que já tá sorrindo já, irmã Deise. É impressão minha ou já tá sorrindo já? Nossas palmas, gente, a Maria Isabel. Tá aqui, meu. Tá aqui, já sentindo as nossas vibrações. Soldadinho de Deus da religião divina. Vai vir com uma missão muito grande, mas todos nós aqui, tá, Maria Isabel? Já deixa aí marcado no seu coração, né, os seus pais, e todos nós aqui nos sentimos pais também, porque, né, a gente está nessa grande família, nós chamamos muito, tá, Maria Isabel? E vamos dar aí, ó, todos aqui, irmã Deise, irmão Rafael, ó, todos aqui serão os padrinhos espirituais aí da Maria Isabel, tá? Pode contar com a gente. É uma grande família, né, Rafa? Graças a Deus. Graças a Deus, é isso aí. Muito bem. Obrigado, irmã Deise, por compartilhar aí com a gente, tá bom? Vamos fazer a nossa foto e aí a gente encerra a nossa reunião aqui de hoje. Vou pegar meu livro aí. O nariz vai chegando, vai avançando o horário, o nariz vai entupindo. Já tá com aquela voz de cano já. 1, 2, 3, Jesus! Aí. Muito bem. Gente, antes de nós darmos o nosso Deus está presente, quero agradecer também as orações, né, pelo meu sogro, né, que está na UTI ainda, né, tratando aí da sua saúde, né, enfim, estava entubado até semana passada e tudo mais, mas já não está mais, né, já conseguiu se recuperar bastante, né, claro que ainda é um processo longo, né, demorado, enfim, mas eu quero agradecer muito a oração de todos, né? E, enfim, muita gente mandando muitas mensagens, né? De força, de carinho, né? E de forma direta e indireta, né, gente? Porque quando estamos vibrando pelo bem, nós ajudamos a todos, né? Então, por isso que aqui fica o meu agradecimento aqui. A Miriam pediu para agradecer a todos, né? O tratamento dele continua, enfim, mas hoje já se encontra no estado
é muito mais tranquilo do que estava antes, né? Então, a gente agradece a Deus e a oração, é claro, de todos vocês, tá bom? Então, que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. E a Jesus, as nossas palmas. Valeu, gente. Ótima semana com Jesus. Fiquem com Deus. Tchau.